Fala comigo, tudo que eu foco, cresce. Se o seu foco está no problema, o que vai acontecer? Ele vai crescer. Se o seu foco está no que você não sabe, no que você não pode, no que você não consegue, no que é difícil, do que não dá, isso vai amplificar. Você transforma um mosquito num elefante. Ok? Você precisa mudar o seu foco. Quem aqui, por exemplo, quando era mais jovem, assistia filmes de terror? Você já assistiu filme de terror? Aqueles filmes de pânico, aquelas coisas? Tá. Só Família Addams. Quando você tem uma cena do filme, que era uma cena, sei lá, que causava medo, alguma coisa assim, você tinha a opção de estar com o que na mão? O controle. Aí, se você quisesse, o que você podia fazer durante o momento da cena de susto? Você desligava, baixava o volume, tirava o som, né? Ou então você mudava de canal. Por quê? Para você não ter o impacto do susto, ou porque você ficava com medo do que iria acontecer, aí depois voltava e vida que segue. Quem fez isso alguma vez na vida? Né? Quem nunca, né? Não teve infância, você. Então, o ponto aqui é interessante, porque você tem o controle no que você foca. E é muito interessante, porque às vezes no processo terapêutico eu estou atendendo os pacientes, eu estou conversando, eu estou atendendo o empresário lá na empresa dele, eu estou atendendo o colaborador lá na empresa, e aí o colaborador está focado no problema, o gestor está focado no problema, que o funcionário é o problema, o marido está focado no problema, que a esposa é o problema, e não, está focado. E aí você vê que de 10 palavras que a pessoa fala, 8 palavras é só o problema. E aí eu chego na pessoa e digo assim, tá, ok, eu entendi onde é que está o problema, mas vamos focar na solução? E a pessoa diz, não, mas você não está entendendo. Ela volta para o problema. Só que quanto mais a gente foca no problema, menos solução a gente encontra. E o que a gente precisa? Você tem um problema, ok, qual é o problema? Qual é a dificuldade que você tem? Na empresa, no relacionamento? Qual é o problema? Ok, descobriu o problema, beleza. Agora, quais são as formas diferentes de resolver o problema? Porque eu preciso trazer recurso de soluções, e não mais problema. Porque o que o cérebro faz? Quando o cérebro ele encontra um problema, ele começa a querer te defender. Aí eu vou trazer uma coisa importante aqui que a minha esposa pediu para eu fazer. A amígdala, não é a amígdala do pescoço. A amígdala é uma parte do nosso cérebro que se encontra aqui no lobo lateral, é do tamanho de uma noze. Ela é bem pequenininha, ela fica aqui do lado. Ela é responsável pelo instinto de ataque e defesa. E ela só é acionada no momento em que você está em risco de vida ou ameaça, que você precisa proteger a sua vida. Então, é a resposta rápida do nosso cérebro, instintivo. Pensa no seguinte, gente, no passado, nós não tínhamos portão, não tínhamos cerca, não tínhamos janela, não tínhamos porta, não tínhamos alarme, não tinha nada em casa. Os cabras dormiam numas casas feitas de barro, com teto de folha, e que a qualquer momento uma onça, um tigre, um leão podia ir lá e pronto, fazer um lanche. Então, eles viviam num estado de autopreservação muito grande, foi para isso que Deus colocou. O problema é que tem gente que está dentro de casa, com a esposa e com os filhos, e acha que está lutando contra um leão. Está na empresa, no trabalho, e acha que está lutando contra tigres e leões. Está se defendendo o tempo todo. E aqui o ponto é, nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente foca, cresce. Se você foca na provocação, se você foca no maus tratos, se você foca no erro, se você foca no mau comportamento da pessoa, se você foca no que a outra pessoa tem de negativo, sabe o que vai acontecer? Porque o seu cérebro ele vai fazer o quê? Ele tem uma informação, ele vai lá na amígdala e ele começa a trazer todo o
processo de preservação e defesa. Então vem a ansiedade, vem o disparo de cortisol, vem o disparo de adrenalina, vem a sensação de estresse, e aí você começa a pensar naquilo que a pessoa fez de errado com você, no mau comportamento da pessoa, isso vai se intensificando, e você vai encontrando mais motivos para achar mais defeito. Então a pessoa já tem um defeito, aí você começa a pensar naquilo que a pessoa fez de errado, ou está fazendo de errado, ou pode fazer de errado, aí você vai começar a achar mais defeitos nas pessoas, porque tudo aquilo que você foca, cresce. Quem tem defeito aqui? Ok, todos nós temos. O seu parente também tem, o seu colega de trabalho também, todo mundo tem. Imagina se eles focaram nos seus defeitos. Todos temos defeitos. Esses defeitos fazem parte, nós somos ser de sombra e luz. Na Bíblia, pecado e Espírito Santo e Deus. Então nós temos essa dualidade, espiritualmente falando. O pecado está em nós, e o pecado ele nunca vai deixar de existir em nós. O que existe, conforme diz o texto de Gálatas 5:22, é uma luta entre a carne e o espírito contra a carne, e os dois militam entre si. Ou seja, o seu pior lado ele existe, ele está aí dentro de você. Ele só está adormecido pelos princípios, pelos valores, pelas crenças espirituais, morais que você tem. Mas você é um leão desgovernado se não houvesse leis, regras, limites. Quer ver você explorar o seu pior lado? Deixa começar a ter fome na terra, deixa começar a não ter mais dinheiro, deixa começar a não ter mais água, deixa começar a não ter mais comida nas lojas, deixa começar a não ter mais polícia. No Espírito Santo aconteceu isso. A polícia entrou em greve, se eu não me engano, foi por 2 ou 3 meses. Sabe o que começou a acontecer? Começou a acontecer um monte de delito, as pessoas começaram a entrar nas lojas, roubar as lojas, entrar e sair, e ir embora, e começaram a se matar, entrou num caos. E o governo só conseguiu trazer de volta a polícia, porque o estado inteiro estava entrando num caos. Gente, a polícia precisa voltar, porque senão, eu não sei o que essas pessoas vão fazer. É o caos. É o desespero, é a sobrevivência. Na sobrevivência, gente, é absurdo o que o ser humano é capaz de fazer. Aconteceu há muitos anos atrás, de cair um avião em um lugar de muito gelo. E esse avião caiu e as pessoas não tinham comida. Presta atenção. E as pessoas que estavam no voo, que morreram, o que tu acha que aconteceu com as que sobreviveram? As que sobreviveram começaram a comer carne humana. Você não imagina do que você é capaz no momento de fúria, de sobrevivência. Quando você está instintivo. O problema é que tem gente que é um ser humano vivendo como animal. E existe a carnalidade, existe essa parte humana nossa, que só é equilibrada a partir do conhecimento emocional que você tem sobre você mesmo e sobre a espiritualidade, sobre as regras que regem esse mundo, sejam elas morais ou não, mas o ponto aqui o ser humano precisa de limite. E se você não impõe os seus limites, as outras pessoas vão querer impor limites em você. Por isso é melhor viver sobre os limites de Deus. Ele criou, Ele sabe como funciona, é só seguir as regras. É muito mais fácil, mas tem gente que quer viver a sua vida do jeito que quer. E a Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem retos, mas são caminhos que levam à morte. Você pode estar certo de fazer a coisa de maneira mais extraordinária do mundo, achando que você está arrasando, e você pode estar fazendo errado. Lembra que a gente falou sobre o mapa de mundo? No dia de ontem? É a sua forma de ver a vida, é a sua forma de ver o mundo.